Será que podemos herdar traumas? Será que é possível herdarmos traumas? Traumas dos pais dos nossos ancestrais? Será que é possível? Ou será também que podemos herdar traumas de nós mesmos? E esse é um assunto que me fascina. Me fascina no sentido de entender como a mente humana funciona no processo de aprendizado através da dor. O meu trabalho, de verdade, sendo bem sincero para vocês, é ensinar através do amor, tá? O meu trabalho é ensinar através do amor. No estado de inspiração, no estado de consciência, de conscientizar as pessoas. No entanto, infelizmente, muitas pessoas aprendem no estado de dor, e para a gente entender como funciona esse processo de aprendizado no estado de dor, realmente o trauma é o que nos dá explicações bastante interessantes a respeito, né? Então, talvez vocês devam ter acompanhado alguma live minha. Numa live anterior eu falei sobre traumas. Volta e meia eu estou voltando, né, neste assunto. E eu defini trauma como um aprendizado com uma alta carga emocional. Trauma é todo aprendizado com uma alta carga emocional. Então, como eu disse, o trauma é um aprendizado, só que um aprendizado pela dor. Ou seja, uma não é um aprendizado num estado de conscientização, de inspiração, de leveza, de amor. É um aprendizado justamente nesse estado de dor, porque você passa por uma carga emocional negativa muito forte e isso deixa um aprendizado. Quando nós falamos de traumas, como eu já disse e defini anteriormente numa outra live, trauma é todo aprendizado com uma alta carga emocional geralmente negativa. Geralmente, né? Podem haver traumas, eu não digo traumas positivos, mas traumas um pouco mais eh, sutis, que formam mais crenças, né? Que formam mais crenças do que realmente um trauma com uma alta carga emocional negativa. No entanto, quando a gente começa a observar esse processo de aprendizado que todo trauma deixa, a grande questão é: será que é possível absorver traumas somente através da nossa experiência aqui, da nossa experiência de primeira mão, somente através da nossa própria experiência? Ou será que é possível eu herdar o trauma de alguém? Se você parar para pensar, todos nós existimos não, possuímos alguns traumas que nós mesmos individualmente não conseguimos explicar. São traumas que, assim, se você para pensar, ué, por que eu tenho medo de barata? Por que eu tenho medo de cachorro se eu nunca fui atacado por um cachorro? Aí você começa a colocar a mão assim na consciência e você, bom, eu tenho pavor disso, eu tenho pavor de água. Eu morro de medo de água, eu não consigo entrar num barco. Por que será que eu tenho medo de água? Eu não morri afogado, eu não passei por nenhum perrengue na água. Por que será que eu tenho esse trauma de água? São essas questões que, quando chegam para nós terapeutas, a gente fica assim, né, porque o nosso trabalho é realmente fazer a pessoa entrar num processo de aprofundamento e chegar num ponto onde ela acesse uma memória, talvez uma memória oculta, inconsciente, algo que o subconsciente dela deixou bem lá no fundão, algo que ela não se lembre, e dali entender o aprendizado. Dali entender o aprendizado que ela teve com aquela situação. Esse é o nosso trabalho como terapeutas. Mas quando a pessoa fala: "Olha, eu tenho um pavor de água e eu quero fazer surf, me ajuda a liberar esse trauma". Aí a gente começa a fazer todo o processo de investigação. E aí uma das primeiras coisas que a gente pergunta é: "Você se lembra de ter passado por alguma situação, algum perrengue? Você já passou por alguma situação traumática
na qual você quase morreu afogado ou teve alguma experiência na água, a pessoa fala: não tive. Como terapeutas, a gente logo, né, desconfia. Talvez o subconsciente tenha feito o trabalho de apagar essa memória para proteger ele. Então vamos lá investigar. Aí começa, pum, 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 investigando, coloca a pessoa num estado, né, de maior acesso ao subconsciente dela e vai investigando, 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 investigando e não chega em nada. E aí e agora? Não chegou em nada. O que a gente faz? O que a gente faz? Né? E aí, nesses momentos, né, devido à experiência que eu tenho e que, né, nós terapeutas recebemos em muitas das formações, como conhecimento, pode ser, por exemplo, um trauma que a pessoa herdou na memória uterina, como um feto ainda na barriga da mãe. A mãe quase morreu afogada quando a criança ainda estava dentro da barriga. Ou pode ser algo ancestral. E aí existem várias terapias e ferramentas, né, como a regressão hipnótica, o renascimento. Existem várias técnicas, muitas técnicas que nos permitem ir até a memória uterina, chegar lá na memória uterina, colocar a pessoa, agora você está no útero da tua mãe. E a pessoa realmente reviver aquela experiência ali com intensidade. E perceber se aquilo é dela ou é da mãe dela. Ou do pai. Porque o pai também tem uma influência emocional muito grande no período de gestação da criança, mesmo com o pai distante. Isso é um assunto para outra live. É complexo, é energético, é espiritual, a ciência vem tentando explicar, mas conhece-se os efeitos ainda do emocional do pai no feto, mesmo sem estar em contato direto com a criança quando na barriga da mãe. Isso é muito interessante. Mas, enfim, são o que nós chamamos de traumas gestacionais, né? Os traumas do período no útero, pré-gestacional e depois, na própria gestação. Daí, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para a gente investigar além da memória uterina. E aí entra numa visão, digamos, um pouco mais mística, mais pautada na crença da reencarnação, mas que tem impactos muito grandes, muito grandes. A respiração do renascimento, a regressão hipnótica, terapias de regressão, várias terapias, né? Existem várias técnicas que proporcionam isso. E aí, com frequência, geralmente nós chegamos em memórias, por exemplo, onde a pessoa passou pela situação de trauma, mas não era ela. Não era ela. Aí você começa a investigar, isso é seu, de quem é. Algumas vezes bate, olha, isso aqui, acho que é o meu avô. Ué, aí, tipo assim, tu fica meio até, nossa, como assim, teu avô? Pera aí, então isso aconteceu com o teu avô? E a pessoa tá ali num estado tão, assim, profundo de mergulho, né? A pessoa tá tão profunda no processo de entrada no subconsciente dela e acessando memórias anteriores ao nascimento dela, porque aí já entra um processo mesmo multidimensional da terapia, que ela acessa memórias que podem ser delas ou não. E às vezes elas acessam realmente memórias dos seus ancestrais. E aí a grande dificuldade nesses processos de regressão, nesses processos de renascimento, é entender de onde vem. E aí existem técnicas, ferramentas, recursos e artifícios que nós usamos para auxiliar a pessoa a gerar clareza ali naquele momento, naquele estado que ela se encontra, de alta receptividade e abertura para a mente subconsciente dela, que está acessando o campo do consciente coletivo, o campo quântico, né? Ou como chamam, registros acásticos. E logo não existe passado, presente e futuro. Essas informações estão aí permeando o cosmos, estão aí permeando além do tecido do tempo e espaço. Não existe a lei do tempo e do espaço nesse consciente de informação que todos nós podemos tocar,
que todos nós podemos acessar. E quando nós acessamos, realmente, né, realmente não existe uma linha do tempo ali. Você pode acessar coisas suas, de outras vidas, você pode acessar coisas dos seus pais, dos seus antepassados, que não necessariamente é você. E aí entra um processo muito profundo de ressignificação e entendimento. Então, eu já, em sessões, acessei memórias com os meus clientes onde a pessoa era uma menina, sendo que era um homem grande. Ah, eu sou uma menina. Como assim você é uma menina? Eu não sei, mas eu tô sentindo como se fosse eu. Aproxima mais dessa sensação, me descreva mais essa imagem. A pessoa, então, tô vendo uma menina dentro de uma trincheira. Uma trincheira? Ah, trincheira? Fale mais. Não, não é uma trincheira, acho que é um buraco. Um buraco. Aí, olha mais, procura mais detalhes nesse buraco. Aí o cara começou a chorar. Eu tô vendo um monte de corpos dentro desse buraco. Essa pessoa tinha pavor de policial, pavor de arma. Quando via arma, começava a suar frio, ficava com medo. Eu tô vendo um buraco e tem um monte de corpos e a gente tá em cima de alguns corpos e parece que tem 2 adultos segurando a minha mão, parece meu pai e minha mãe. Aham. Conte mais. Quem tá lá fora? A gente vai usando recursos para sair do objetivo e entrar no abstrato mesmo. E se a pessoa não consegue ver, a gente aproxima de sensações e emoções. Vai colocando a pessoa para. Então, sente o que tu tá sentindo agora. O que que tu tá sentindo? Medo, muito medo. Mas o quê? Ai, eu tô me sentindo injustiçado, injustiçada. Mais o quê? Ah, não sei, é uma sensação de que eu não deveria estar aqui. Vamos lá. O que que aproxima dessa emoção, da cor. Aí a pessoa dá cor. Olha para essa emoção. E aí, o que que você vê? Tô vendo, agora eu tô conseguindo ver melhor. Tem gente lá fora desse buraco. Como é que essas pessoas. Ah, eles usam uma farda, parece um chumbo, um cinza. E eles estão com metralhadores, estão com armas. E o que que eles vão fazer? Não sei, mas parece que eles querem matar a gente. E assim a gente acessou uma memória dessa pessoa de uma outra vida, onde supostamente, né, a princípio, dentro de toda a investigação e das pistas emocionais, de verbais e de imagens que a gente acessou no processo de regressão, havia muito supostamente algo que foi ali na Primeira Guerra Mundial. E essa pessoa foi assassinada dentro de uma vala com a sua família no meio de vários outros corpos, de enterros coletivos mesmo, né. E daí a gente encontrou o trauma e a pessoa, cara, você vê, é muito real. Quando a gente entra num tipo, eu estou citando um exemplo, mas quando a gente entra num tipo de memória como essa, a pessoa fica muito emocional, ela vê aquilo ali com uma riqueza de detalhes e ela sente as emoções, assim, muito profundas e é muito real para ela, é mais real aquilo ali, ela de olhos fechados, num processo de mergulho no subconsciente, é tão real, mas é tão real, que parece mais real do que o que está acontecendo aqui agora, você de olhos abertos vendo essa live aqui comigo. E aí, daí é claro, a gente tem que ter a habilidade de tirar a pessoa daquele buraco. Não, a gente não pode deixar a pessoa ali. Aí existem vários recursos, né, para a gente, como terapeutas, acolher aquilo que a pessoa está sentindo, entender o aprendizado, o trauma que ficou, pegar ressignificar aquilo, transformar aquelas emoções para que a pessoa se liberte daquele trauma. E é um processo muito lindo, que é doloroso inicialmente, mas depois a pessoa sai se sentindo leve. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um exemplo de uma memória de trauma, que a pessoa não fazia sentido, por exemplo, ela ter medo de arma, ter medo de autoridade armada aqui nessa realidade, se ela nunca tinha tomado uns tapa da polícia, nunca tinha tomado umas porrada de militar, nunca tinha acontecido nada desse tipo. E aí você mergulha, vai aprofundando e você descobre que não foi dessa vida, foi de outra vida.
E tem uma frase muito bonita falada que tem num filme do Divaldo Franco. Um filme muito lindo, recomendo super, hein, que vocês assistam o filme. Mensageiro da Paz, se eu não me engano, ou Mensageiro da Luz. É um filme do Divaldo Franco. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo mesmo. Se eu não me engano, o ator principal que faz o Divaldo é o Matheus Nastergaile, se eu não me engano. Muito lindo o filme, muito lindo. E tem uma parte que ele fala assim no filme, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso fica muito claro, né? A doutrina espírita, por exemplo, ela explica que nós realmente herdamos memórias, aprendizados e, consequentemente, traumas de outras vidas. Por isso que existem alguns traumas que a gente não consegue explicar. Dentro da visão do xamanismo, que é muito similar ao espiritismo, só que com essa visão mais visceral da natureza, e usando nomes diferentes, mas a visão é a mesma. O xamanismo, o espiritismo, a visão é exatamente a mesma. Fala-se dos traumas que nós herdamos também dos nossos antepassados. Né? É como se, além da questão genética, e hoje a epigenética ela já responde isso de certa forma. Né? Aquele livro, A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, quem não leu esse livro, inclusive, uma ótima dica de leitura aí para vocês, fala sobre a epigenética e fala sobre essa herança genética de crenças que nós absorvemos através do nosso código genético, do nosso DNA. E que nós podemos herdar crenças, traumas, de até 7 gerações antes da nossa. 7 gerações antes da nossa. E isso é muito tempo, né? É muito tempo, é muita geração antes da nossa. Né? Então, quando você começa a observar que sim, você pode herdar traumas dos seus antepassados. Você pode herdar traumas do seu pai e da sua mãe ainda quando um feto na barriga da sua mãe. Você pode herdar traumas de si mesmo, de outras vidas. Daí começa a fazer sentido porque você tem certos medos, certos bloqueios, certos traumas que, se você para pensar de maneira lógica e racional, peraí, eu tenho medo de cachorro, tenho medo de água, mas eu nunca fui atacado por um cachorro, eu nunca quase morri afogado, nunca passei um perrengue, sufoco na água. De onde vem isso? Aí você vai com o terapeuta. O terapeuta parte do princípio que talvez você tenha passado por isso, mas tenha bloqueado a memória e não se lembre. Aí a gente vai lá, já esperando o quê? Encontrar algo e não encontra. E quando não encontra, dependendo, é claro, do terapeuta e da linha de trabalho dele, ainda não estão esgotadas as possibilidades. Porque se realmente a pessoa não lembra, existem recursos e artifícios para você fazer a pessoa lembrar. Só que muitas vezes esses recursos e artifícios, eles levam para memórias quando a pessoa ainda está no útero. E aí absorve, por exemplo, um trauma da mãe, porque a mãe passou um susto no hospital, quase morreu, quase perdeu o bebê. E aí a criança cresce, se desenvolve como um adulto que tem pavor de médico, pavor de hospital e não sabe por quê. Nunca ficou internado, nunca ficou doente, teve uma saúde muito boa, mas tem pavor de hospital. E daí você começa a observar que o curioso dessa jornada da vida é que a gente, quando vai trabalhar traumas, a gente não vai trabalhar somente os traumas que a gente aferiu, acumulou, absorveu ao longo dessa vida consciente aqui, nesse corpo, né? Parte pode ser do momento ainda ali na tua gestação, quando no útero da sua mãe. Outra pode vir do teu próprio código genético, do seu DNA. Ou até mesmo de vidas passadas. Porque hoje a reencarnação é uma crença muito bem aceita. E não é uma crença somente, né? Cada vez mais ela vem sendo aceita dentro de jurisprudências, dentro do judiciário, dentro do médico, dentro do científico.
porque é o que mais casa com o diálogo lógico e racional do cientifismo, da ciência, não do cientifismo, mas da ciência, né. Então, é menos é um algo a reencarnação é algo menos mitológico e mais relacionado com as leis fundamentais da realidade, né, como já dizia Lavoisier: "Na natureza nada se perde, tudo se aproveita", né. Porque você olha na natureza, tudo é cíclico, nada tem fim, tudo está numa escala de reaproveitamento, né. E quando você observa as leis universais, a reencarnação ela faz muito mais sentido do que o mito do paraíso, do purgatório ou qualquer que seja a crença que você tenha. Mas independente disso, eu, Gabriel, particularmente não acreditava em reencarnação, até quando, trabalhando como terapeuta, várias situações, não uma, não duas, mas várias, diariamente, todos os dias, trabalhando com pessoas e acessando memórias que a pessoa falava: "Bom, isso não sou eu, mas algo me diz que é". Só que era uma menina, uma mulher quando eu estava falando com um homem, ou era um homem, um guerreiro medieval quando estava falando com uma mulher. E essas coisas são bastante confusas pra gente que é muito aterrado, pautado na ciência e chacoalha as nossas crenças, né, chacoalha as nossas estruturas. A gente começa a deixar de ter tanta convicção naquilo que antes nós éramos convictos. Aí a gente começa a querer estudar e se aprofundar. Aí vai buscar na ciência, vai buscar na filosofia, vai buscar em algumas visões esotéricas, místicas e vai buscar em várias linhas de raciocínio, tradições e pensamentos, e daí você vai enxergando que, uau, peraí, faz sentido. Olha, caramba, isso que eu passei numa sessão com o cliente, caramba, tá aqui explicado aqui. Opa, faz sentido isso aqui, ó. Aí tu vai perdendo convicção naquilo que antes você era convicto, como eu, por exemplo, era convicto que não havia reencarnação. Mas, né, você vai estudando, vai pegando relatos, inclusive, né, de cold cases, casos frios, né, casos arquivados que foram resolvidos porque uma pessoa morreu, aí depois de alguns anos nasce uma criança. E essa criança tem sonhos, pesadelos de sendo assassinada, de um corpo sendo jogado em algum lugar, de uma arma sendo escondida em algum lugar. E aí, aquelas memórias, aquelas coisas. E aí, alguém resolve investigar. O pai, a mãe, porque tem vários casos, se você procurar na internet, casos resolvidos por fenômenos mediúnicos ou por fenômenos reencarnatórios. E aí a criança lembra exatamente onde está o corpo, onde está a arma e fala: "Olha, o corpo, a arma está em tal lugar". Aí vão lá e encontram, ninguém sabia que tinha um corpo. Aí vão lá em um lugar inóspito e encontram o corpo. Aí caramba, né, todo mundo fica assim, e resolve um caso, prende-se um criminoso. Então, já há muita jurisprudência nesse sentido, de inclusive aceitar relatos mediúnicos para resolução de casos, principalmente quando esses relatos, essas canalizações mediúnicas levam ao encontro de uma prova cabal para encontrar o culpado daquele caso. Porque geralmente o que mexe com as estruturas é encontrar provas cabais e evidências físicas, onde ninguém imaginava a arma sumiu, ninguém sabe onde está a arma do crime. Aí vai alguém, sei lá, canaliza, ou recebe, ou sei lá. Aí fala: "Ó, a arma tá em tal lugar". Uma pessoa que não tem nada a ver com a história, nem sabia de nada. Aí vão encontrar a arma, enfim. E isso tudo, dentro da visão da reencarnação, fica muito claro a questão de nós herdarmos traumas de nós mesmos, né, porque se nós tivemos outras vidas, e em alguma outra vida, por exemplo, a gente morreu afogado, faz muito sentido você ter pavor de água. Se você retorna lá no passado e você, por exemplo, hoje tem pavor de fogo ou de cachorro, sei lá, de alguma coisa, pode ser que lá no passado você tenha sofrido, tenha morrido com alguma causa similar, semelhante. Então,
A grande questão desses traumas é que aí que entra essa visão mais ampla e abrangente. Quando, como terapeuta, eu achava que resolver os traumas somente desta experiência, desta vida aqui, nessa realidade tridimensional de tempo e espaço, era o bastante, situações começaram a chacoalhar as minhas bases e eu comecei a perceber, sim, de fato, pessoas podem herdar traumas de si mesmas, de outras vidas, podem herdar traumas de seus antepassados, podem herdar traumas de seus pais. Um exemplo de herdar traumas dos seus antepassados. Eu fiz um processo muito bonito de uma meditação de um cara chamado Byron Metcalf. O cara é fascinante, ele trabalha com sound healing e trabalha muito dentro da visão do xamanismo. E era uma meditação de você ir retornando na memória genética dos seus antepassados, por parte de pai. E mergulhando, e mergulhando, e fazendo perguntas específicas, e mergulhando, e mergulhando, mergulhando. E eu fui mergulhando numa questão muito pessoal minha, relativo à questão de crenças envolvendo escassez, abundância, prosperidade. E confiar nos outros, né, confiar nos outros, porque eu cresci muito desconfiado. Tive muitos motivos também para acumular esse nível alto de desconfiômetro nessa vida, porque tive minha confiança traída pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus familiares, por amigos, por colegas. Então tive evidências de fato para ter esse desconfiômetro alto. Mas eu não sabia que havia também algo muito relacionado ao meu avô. E aí eu tô lá na meditação, comecei a acessar um monte de coisa, um monte de memória. Acessei memória de um bisavô, tataravô, vindo de outro país, ao que parecia era Portugal, indo lá para o Nordeste. Aí começou a trabalhar com mineração de pedras semi-preciosas, batalhou e tal, construiu uma riqueza, construiu um patrimônio, mas passava vários perigos, né? Com capatazes, com coronéis, com um monte de gente querendo sacanear e roubar as posses, as terras dele e tal. Mas ele conseguiu se manter firme e muito desconfiado sempre. Aí daí vem, né, parte dessa desconfiança também genética minha. Aí depois, meu bisavô, aí meu bisavô herdando aquilo, mas o meu bisavô um pouco mais boêmio, levando a vida um pouco, já porque o meu tataravô tinha criado a riqueza, a fortuna, meu bisavô já estava vivendo nos espólios disso, né? E já estava ali sendo mais um bom vivan e tal, mas também passou por algumas situações que teve que aprender a amadurecer, crescer. E depois acessei memórias, uma sensação muito grande do meu avô, por parte de pai, sendo enrolado, sendo enganado, passando a perna nele, alguém passando a perna dele, e essa sensação, mas eu não sabia o que que era. Aí eu mandei uma mensagem pro meu pai no WhatsApp, falei, pai, olha, alguém da família do meu avô veio de outro país, porque meu pai nunca contou coisa nenhuma da história da família por parte de pai para mim, até porque eu não fui criado com meu pai, era distante a relação. Aí ele, sim, seu tataravô veio de Portugal, não sei o que, bababá. E aí eu, pai, meu avô, alguém passou a perna nele, alguém enrolou ele. Aí ele contou a história do meu avô, falou que o meu avô, o meu bisavô, ele tinha um negócio de mineração de pedras semi-preciosas. E aí ele tinha 2 filhos, e a princípio era para dividir, né, a herança quando ele falecesse. Só que sacanearam lá o meu avô e fizeram ele abrir mão de parte da herança dele, antes do bisavô falecer. Fizeram uma sacanagem, alguma coisa, não lembro agora meu pai contando. E aí, meu avô ficou sem nada e teve que aprender, teve que batalhar sozinho como pedreiro, daí saiu do Nordeste, foi para Brasília trabalhar em obra, não sei o que e tal, ralou a vida toda, sofreu a vida toda
e veio morrer na Cidade de Deus, numa comunidade, numa favela na Cidade de Deus. E o meu avô, eu tinha pouco contato com ele, mas ele era extremamente amargurado. Minha avó também, muito amargurada, pessoas bastante azedas, amarguradas com a vida e tal, desconfiadas dos outros. E eu tinha pouco contato com eles para herdar esse desconfiômetro. Mas, enfim, né? Tá aí um exemplo de você, comigo, aconteceu numa meditação, de você acessar de fato memórias e traumas que não são seus, são de seus antepassados e falam muito do porquê você tem a visão de mundo que tu tem hoje, as posturas que você tem hoje, a forma de lidar com os seus problemas e as suas questões que você tem hoje. Então, todos esses relatos, tudo isso é para te mostrar e te provar que sim, você pode herdar traumas que não são seus, são dos seus pais, podem ser dos seus antepassados, até 7 gerações anteriores à sua, e também podem ser traumas herdados de outras vidas suas, né? Eu falo isso de um lugar de bastante humildade, porque eu nunca acreditei em reencarnação, nunca acreditei nessa questão de você herdar traumas de você mesmo. A questão de herdar traumas dos nossos antepassados já está explicado na genética, né? A epigenética já veio para provar isso. Então tá tudo bem. De fato, já foi comprovado pela epigenética, através do código genético, através do DNA, você pode herdar traumas dos seus antepassados. Isso já foi, e consequentemente, claro, dos seus pais. Também já sabemos, por isso que falam que a gestação de uma mãe tem que ser tranquila, tem que ser amorosa, porque a gente sabe que qualquer questão emocional que a mãe passa, o feto, a criança lá na barriga, mesmo sem entender nada do mundo, sente. E também pode absorver questões traumáticas ali ainda como um feto, no período de gestação no útero da mãe. Mas essa questão de herdar traumas de si mesmo, de outras vidas, isso já era uma coisa que eu não aceitava, eu não acreditava. Mas depois de trabalhar com tantas pessoas e volta e meia, ah, eu tô vendo uma mulher, ela tá chorando. E essa mulher, quem é? Eu não sei. Aí vai, aproxima. Como é que é o lugar? Nossa, parece um lugar antigo. Parece uma floresta, mas tem um castelo. E essa mulher, como é que ela se parece? Ah, ela é assim, assim, assado. Aí eu sempre, quando eu vou assim aprofundando cada vez mais na imagem, aí chega o momento da pergunta cabal. Essa pessoa é você? Aí a pessoa começa a ficar assim meio confusa. Aí a pessoa, sinto que sim, parece que é eu. Mas eu sou homem, não tem nada a ver, como assim eu? Aí você vai olhando, investigando, 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 aí a pessoa chega à conclusão e ela sai depois da sessão com a certeza muito forte de que era de fato ela. E é claro, numa outra vida, né? Já que nessa vida a pessoa é um homem formado e estava recordando de uma memória de uma mulher que foi violentada. Então, tudo isso é complexo, mas lindo também num ponto de vista, né? Num ponto de vista geral. Porque é o processo de aprendizado, é a agenda da alma, a agenda de evolução da alma. Nós entramos vida após vida para aprender, para evoluir nessa escola que é o planeta Terra, a maior escola que tem. E nós herdamos de nós mesmos aprendizados, que no final são os tais dos karmas, né? O karma é um aprendizado. Enquanto você não entende os karmas, karma, gente, é uma palavra em sânscrito. Mas, assim, quando eu falo de karma, estou falando de lei universal. Estou falando da lei da ação e reação, lei da causa e efeito. Você já deve ter estudado em física. Eu nem gosto muito de usar essa palavra karma, porque quando a gente fala de lei universal, se você fica usando palavras que vêm de tradições religiosas, como, né, do sânscrito, do hinduísmo, ou sei lá, de outras tradições, as pessoas ficam meio com né, ah, não, isso aí é crença, né? Mas quando a gente fala de lei universal, lei da causa e efeito, lei da ação e reação, tá aí, né? Pronto, assim, simples assim. Lei da casualidade. Aconteceu
e um débito foi acumulado, esse débito precisa ser pago. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você envia, volta. Aquilo que você vibra, retorna. Aquilo que você faz contra os outros, retorna para você. Aqui nessa vida ainda ou em outra vida. Então, nesse processo de aprendizado, você, enquanto não reconhece esses seus karmas, você não teve o aprendizado. E aí você continua voltando até você aprender. E o problema é que tá. Por isso que, para alguns, a jornada de evolução é muito. Em geral, a jornada de evolução é muito longa mesmo. São incontáveis vidas através de vidas para você evoluir e chegar no nível de consciência crística. Mas, no entanto, porém, contudo, entretanto, esse processo ele acaba sendo ainda mais demorado para alguns indivíduos, mais do que deveria, porque a pessoa vem para cá para pagar um determinado karma ou uma determinada sequência de lições kármicas ou de aprendizados que ela tinha que aprender. Aí ela segue a vida empurrando com a barriga, inconsciente. Segue a vida empurrando com a barriga, inconsciente, tá nem aí com a sua evolução espiritual, com a sua reforma íntima, com a sua expansão da consciência, ela não tá nem aí, vai empurrando a vida com a barriga. Aí, nesse estado de inconsciência, ela acaba fazendo coisas contra outras pessoas, fazendo mal, ou sei lá, roubando, ou sendo desonesto, ou sei lá. Aí ela acaba acumulando mais karmas. Aí, em vez de ter resolvido aqueles outros que tinha que resolver, acaba acumulando mais e mais e mais, e assim segue vidas após vidas, até que chega numa vida que ela fala: não, essa vida eu vou levar conscientemente. Essa vida eu vou sair do piloto automático. Essa vida eu vou focar na minha reforma íntima, na minha evolução espiritual, vou focar na minha evolução como indivíduo, como humano, como pessoa e como espírito também. Porque somos todos seres espirituais tendo uma experiência humana e somos todos seres humanos tendo uma experiência espiritual aqui nesta terra. Quando a pessoa ela desperta, ela começa a trabalhar e hoje já me foi revelado que nós temos recursos para, em uma única vida, realmente trabalhar todos os traumas acumulados de várias vidas. Hoje nós temos recursos de informação, porque a gente está na era da consciência, a gente está na era da revolução da consciência e da informação. É uma revolução silenciosa que está acontecendo, apesar de todo o peso, de toda a pressão para que ela não aconteça, para que esse despertar coletivo não aconteça e a gente siga como massa de fácil manobra no pasto. Mas ela está acontecendo, a revolução da consciência está acontecendo. E quando a revolução da consciência acontece, as pessoas começam a despertar para os padrões que elas acumularam em outras vidas e elas começam a quebrar esses ciclos. E nessa era da consciência, nós temos recursos, ferramentas, técnicas, informação, conhecimento para, em uma única vida, né? Para, em uma única vida, quebrar qualquer pacto, qualquer promessa, qualquer débito, qualquer dívida que foi aferido, que foi acumulado em vidas passadas, né? E o trauma é esse caminho, né? O trauma é esse caminho. O trauma é esse caminho. O trauma nos leva para sombras muito profundas, muito, mas muito profundas mesmo. E que revelam partes do nosso ser que ainda não foram curadas, que não foram transmutadas, ressignificadas. E que a gente precisa trabalhar. Então, era isso que eu gostaria de comunicar nessa live. E a grande conclusão é: os traumas, nem sempre os traumas que você tem, as fobias que você entende ter hoje, elas são necessariamente de experiências que você teve aqui nessa vida. É claro que podem ter sido situações que tua mente apagou. Dependendo do conteúdo traumático, de fato, o cérebro faz o trabalho de apagar a memória para tu não entrar em parafuso, para te proteger. No entanto, quando esgotadas as possibilidades, você não faz sentido ainda ter esse trauma, pode ter certeza que ele é de uma origem genética, que foi herdado dos seus antepassados, ou de uma origem, digamos, espiritual, vamos dizer assim, né? Que é aquilo que você herdou de si mesmo, porque nós somos herdeiros de nós mesmos.